passo, gente, entender o que são os crepes suíços congelados, suas características, suas diferenças. Ai, prima, mas tem o crepe feito na hora lá, que a gente vai na feira, faz na hora. O que é a principal diferença, né? Preciso entender a base. O que é, afinal, Pri, o crepe suíço? O crepe suíço, ele é um alimento considerado artesanal, manual, porque ele é feito através de uma máquina de crepe suíço, porém com você do outro lado fazendo. Então, aquele cuidado, aquele artesanal, aquele sentido de fazer com carinho, é esse conceito. A máquina ela só vai servir para dar o formato final nesse crepe, mas é você que vai dar o seu toque, é você que vai fazer daquele produto, que é o crepe suíço, ser querido, atiçado por todas as pessoas que consumirem. Esse crepe suíço, ele tem um formato retangular e ele tem um côncavo na sua região do miolo, onde ele tem o recheio, né? Ali a gente concentra os recheios, seja salgados, doces, do jeito que você preferir. Tem várias opções para se trabalhar de recheios, gente. Não é só salgados, não é só doces, não é só um tipo ou dois. Você pode usar a sua criatividade com ingredientes que as pessoas gostam, na sua região, às vezes um ingrediente típico, e você utilizar essa mistura para se tornar aquele recheio especial daquele crepe suíço. Por exemplo, na região de Goiás, o que é um ingrediente muito típico lá? O piqui. O piqui lá, tudo é utilizado com piqui, gente. É frango com piqui, é carne com piqui, tudo coloca piqui. Se brincar até doce tem piqui. Lá, uma fabulosa de Goiás, por exemplo, ela pode pegar esse piqui e transformar ele num recheio especial com piqui e ser um dos sabores do cardápio. O crepe suíço tem uma diferença do congelado com o crepe suíço feito na hora. Muitas de vocês podem ter essa experiência de ter ido numa feira, num rodeio, um evento ao vivo lá, ter a máquina de crepe a pessoa fazendo na hora. Ele é feito do mesmo formato, tanto congelado quanto ao vivo, ele se faz lá na máquina, no mesmo procedimento. A diferença é que no ao vivo você já tem que consumir na hora. Por quê, Pri? Porque ele vai murchar, esfriar, dependendo da estrutura que a pessoa usar de massa. Esfriou, ele dá aquela, sabe, aquela leve murchada, ou muita murchada, né? Dependendo muito de como que a pessoa trabalha. Congelado, a gente faz esse procedimento, tem toda uma estrutura para que esse crepe permaneça com as mesmas características, com a mesma qualidade, não ter nenhum tipo de problema, né? Para a pessoa levar esse crepe, retirar com você ou ser entregue a ela no formato congelado, porque esse formato vai permitir que ela tenha um prazo de consumo aí estendido, um prazo de consumo maior, de até 2 meses da data que você fabricou o crepe suíço, para ela consumir na casa dela. Se você vai num evento, leva o crepe ao vivo para fazer lá na hora, além de tudo isso que eu disse, você depende de ficar lá durante aquelas horas específicas daquele evento, sem saber se vai vender 10, 20, 30, 100, sem saber. Então, muitas das vezes, você troca o seu tempo para ficar lá parada esperando um cliente chegar, porque é um evento específico. Nos congelados, você produz da mesma forma em casa e depois vai vendendo. Então, você faz a sua produção da semana ou a sua produção do dia, como você preferir, e depois, enquanto você faz outras coisas, por exemplo, você vai estar vendendo esses crepes, porque eles já estão armazenados corretamente lá no seu congelador ou no seu freezer, e as pessoas vão só adquirindo e fazendo seus consumos. E, inclusive, você pode produzir, enquanto você está lá vendendo aqueles que você já produziu, se for no caso de pronta entrega, né, que é o que a gente fala, quando você produz um tanto e deixa armazenado para ir vendendo, a pessoa não precisar fazer encomenda, né, ela ter como retirar com você de pronta entrega, você pode produzindo mais, enquanto esses são sendo vendidos.
Você pode começar e deve, inclusive, começar com o que você tem. Então, se você tem só um canto no seu congelador, não tem como fazer pedidos de pronta entrega, deixar lá armazenado, você pode fazer por encomenda, que é a opção que eu estava comentando. Então, a pessoa faz o pedido, durante tantos dias eu estou retirando os pedidos, e você produz e já entrega para ela, ou ela retira. Então, isso quer dizer que você não tem o motivo de não começar só porque você não tem um freezer para fazer a produção e deixar armazenado. Você pode fazer nesse formato, igual existem já alunas minhas que trabalham ainda nesse formato de encomenda. Ela está caminhando para comprar um freezer agora, mas ela começou no formato por encomenda, tá? Então, essas são as principais diferenças entre o crepe suíço ao vivo e o congelado. Uma das dúvidas que eu recebo com muita frequência, né, quando a gente fala em crepe suíço congelado, é essa questão da validade e da qualidade. Pri, você acabou de falar aí, né, que 2 meses da data de fabricação é tranquilo o cliente consumir. Mas assim, como é que fica o sabor, a textura, como é que funciona? Eu perco alguma coisa em relação ao vivo ou ele mantém igual? Porque algumas das características do congelado ele beneficia esse consumo, como por exemplo, quando você aquece ele, pronto, mas aquece no air fryer, ela deixa uma camada externa crocante e interna macia e suculenta com recheio. Então você tem uma experiência muito melhor do que às vezes você comprar lá no ao vivo, sair, tá quente, mas não tá crocante. Normalmente quando a gente acaba de fazer o crepe da máquina, ele nem crocante fica. E esse plus de você fazer ele, vender ele congelado, ele vai trazer mais benefícios ainda. E o preço, Pri? Uma dúvida também que eu recebo em relação ao preço, se muda o preço do congelado com o do ao vivo. Eu gosto de dizer que a precificação é uma das partes mais importantes. É que a forma de fazer é idêntica à forma do ao vivo. Só que você consegue mais escala. Então, o que acontece? A precificação você vai determinar de acordo, né, com todos os ingredientes, tudo que vai ser utilizado, que vai ser gastado, sua mão de obra, mas no fim a diferença é pouca, tá? Vai ser coisas assim, às vezes até de centavos. Então, a diferença do preço não costuma mudar. E o preço, gente, do crepe suíço é muito acessível. Para vocês terem noção, o custo, material, embalagem de cada crepe, ele fica assim irrisório. Normalmente entre R$1,50 a R$2,50, lógico que vai depender do recheio e tudo mais, mas olha só que custo barato que tem. Com isso, você consegue vender por um custo-benefício muito bom, porque se ele custa barato, o preço final dele não vai ser caro, porque você tem sua margem de lucro, isso não vai ser exorbitantemente fora do comum. Então, ele vai ser vendido num preço ainda barato. Isso quer dizer que ele se torna acessível. As pessoas vão consumir com mais frequência porque cabe no bolso delas. E isso é onde é outro ponto muito importante para você vender mais. Que você vende um produto relativamente barato, que cabe no bolso das pessoas, elas vão comprar mais. A gente disse no geral as principais diferenças, né, do crepe suíço ao vivo com congelado, mas eu pontuei aqui diferenças físicas. No físico, quando eu bato o olho num crepe e no outro, ao vivo e congelado, quais são as principais? Primeira diferença é que o crepe congelado ele não vai no palito. Lembra que eu disse o crepe no palito para identificar? Ele não vai, por questões de segurança. Porque como é que você vai embalar um negócio com um palito lá? Como é que você vai colocar numa air fryer, num forno, um palito? Tem risco de pegar fogo, né? Então a gente não trabalha com palito. Mas, Pri, se ele serve para identificar o sabor também e não vai o palito, como que você identifica? Pois é, a gente trabalha com outras formas de identificação. No caso, as etiquetas comestíveis, né, que é um formato inovador também que eu venho trabalhando e quem me acompanha nas redes sociais está verificando isso. É um tipo de etiqueta totalmente como o próprio nome diz, comestível, sem influenciar no sabor, sem nenhum risco de alergias e tudo mais, e ele vai pregadinho lá no crepe. Então, a gente trabalha com esse formato de identificação. Mas você pode começar identificando externamente mesmo, em cima do plástico com uma etiqueta, do jeito que você achar melhor. Mas o palito é uma das principais diferenças. Outra questão,
Quando a gente vai e vende, por exemplo, um crepe ao vivo, normalmente coloca a cobertura lá na hora. Quando você vende ele congelado no pacotinho, por exemplo, essa cobertura ela tem que ser um adicional, né? Ela vem separada, porque se ela não tem como pôr por cima do congelado. Então, uma diferencinha aí que a gente tem também. Mas você pode vender congelado, aquecido na hora, num evento, inclusive numa feira, por exemplo. E aí sim, como você já aqueceu e a pessoa vai consumir na hora, você já pode colocar a cobertura para ela. E o crepe suíço congelado, ele pode ser vendido de várias formas. No congelado, você pode vender inclusive em pacotes. Pacotinhos com 3, com 4, com 5, com 7, do jeito que você preferir, podendo a pessoa mesclar os sabores, tendo mais essa flexibilidade, tanto para você que trabalha com crepe, tanto para o cliente que vai consumir. E não percam tempo, gente. É muito barato começar com crepes suíços congelados. Vocês vão ver o quanto está possível e está nas suas mãos, mesmo que você nunca tenha feito nada parecido antes, mesmo começando do absoluto zero, tá? E não menos importante, né, pedir para vocês comentarem aqui nesse vídeo o que vocês aprenderam, se vocês enxergarem o universo, né, dos crepes congelados, que é como iniciar sua renda extra com os crepes suíços da sua casa. Um beijo!